Olá, amigos e amigas do podcast, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro debate, que vamos comentar sobre o assunto Conjuração Baiana. Vale a pena lembrar que é questão de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. No começo do vídeo vai parecer tedioso, mas ao decorrer do vídeo você vai ver que é muito interessante. Roda a vinheta. Então vamos lá, estou com a presença de duas pessoas ilustres, importantíssimas, e eu vou começar debatendo com a nossa amiga queridíssima Mary Del Priori, que é uma historiadora, professora e escritora brasileira. É uma honra tê-la aqui conosco. Como a senhorita está? Olá, meus amigos do Explica Podcast, estou maravilhosamente bem. E digo mesmo, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje para falar de um dos meus temas preferidos, a revolta dos alfaiates ou Conjuração Baiana. Ótimo, Mary, realmente é um tema maravilhoso. Teve uma grande marca na história. É claro que não poderia deixar de apresentar o nosso amigo queridíssimo Manuel Faustino Neto, que é descendente dos líderes de alfaiate, que foi Manuel Faustino dos Santos Lira. É uma grande honra ter aqui conosco, Manuel. Como o senhor está? Olá, pessoal do Explica Podcast. É igualmente uma grande honra estar aqui com vocês para estar falando um pouco, contando como foi essa história da Conjuração Baiana ou revolta dos alfaiates. Muito bem, então vamos lá. Vou começar perguntando para a nossa amiga Mary. Tem como a senhorita dar um breve conceito desse movimento? Sim, foi um movimento separatista que aconteceu no final do século XVIII, em 1798, que aconteceu na capitania da Bahia, no final do Brasil colonial. Manuel, tendo em mente tudo que Mary nos disse, nos afirmou, se sim, você poderia citar alguns motivos para essa revolta ter acontecido? Claro, eu concordo plenamente com o que Mary falou aqui. E alguns dos motivos que levaram a esta revolta foram os recursos baixos da população, ou seja, eles tinham salários bem baixos e que não dava para o sustento deles e da família. Também a escassez de alimentos contribuíram para essa revolta. E com a escassez de alimentos e os recursos baixos e o aumento dos impostos, com certeza culminaram nessa revolta. Justamente, como Emanuel havia dito, foram vários motivos que acabou colaborando para a revolta dos alfaiates. Até porque foi uma revolta que aconteceu literalmente ao contrário da Inconfidência Mineira, que aconteceu próximo ao ano da Conjuração Baiana. Muito bem, Mary. Manuel, como foi a questão da liderança dos alfaiates? Bom, alguns líderes destacados da Conjuração Baiana foram Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Tiveram participação muito importante nessa revolta. E um dos meus parentes, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento, foram os que representaram os alfaiates nessa revolta. O senhor tem alguma foto desses seus descendentes, parentes? Tenho sim. Eu não cheguei a conhecê-los, mas de ouvir suas histórias e contar sobre a importância dele nessa revolução me deixa muito inspirado a seguir aprendendo e conhecendo cada vez mais sobre a história dele. Ok, obrigado. Mary, pude notar que nos contou sobre problemas que podem ter colocado o fim da revolta. E eu gostaria que você detalhasse os motivos, como realmente ela se findou. Por algumas denúncias dos militares, das Forças Armadas, que se mobilizaram para reprimir.
E também com relação à população que lutava contra a escravidão, né? Lutava pelo fim da escravidão, e a elite que lutava contra o fim da escravidão, porque eles sabiam que se o sistema de escravização acabasse, eles teriam um grande prejuízo para a economia deles. Bom, realmente podemos notar e compreender verdadeiramente a importância desse tema. O que ele significava naquela época é principalmente ver ainda hoje os jovens são vítimas da violência no Estado brasileiro. É revoltante perceber que algo aconteceu por 1798 e ainda faz presença nos anos 2000. Em pleno no século XXI, temos que continuar essa luta. Temos que rebelar contra as reformas desse governo ilegítimo que quer retirar os poucos direitos conquistados pelos negros. Concordo plenamente com você, Wellington. Eu, como jovem negro, descendente de alfaiate, fico também abismado e revoltado com tamanha indiferença e violência para com os jovens negros, mesmo atualmente, no tempo de século XXI. Tanto que as estatísticas não mentem. 92% dos homicídios que ocorrem atualmente são de pessoas do sexo masculino. E sem falar que 52% desses homicídios são de jovens negros. Então é importante frisar, eu digo e repito, que viva. E eu, como professora, eu vejo muito na sala de aula os alunos com muitas das vezes indiferença com os negros, mas isso nós devemos pôr um fim, porque todo mundo é igual, não existe ninguém diferente, todo mundo é igual. E como o Elton tinha falado, eu esqueci o que o Elton tinha falado. Como eu tinha falado, muitas dessas oportunidades são destinadas mais a brancos do que a negros. Temos que lutar pela igualdade de direitos. Isso, temos que lutar pela igualdade de direitos. Enfim, obrigado pela atenção de todos por ter assistido o nosso Explica Podcast até o final. E eu queria agradecer a presença ilustre dessas duas pessoas maravilhosas, muito importantíssimas para o nosso podcast, que foi a Mary Del Prior e Manuel Faustino Neto. Nós também queremos agradecer, eu em especial agradeço a oportunidade de ter participado aqui do Explica Podcast, e foi muito bom, proveitoso para todos nós. E eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo e também ao Explica Podcast por dar a oportunidade de nós comentar sobre esse assunto que cai muito também nas provas. Questão de Enem. Sim, justo. E obrigada aí. He said one day